alunos, o exercício diz o seguinte: dadas as matrizes A, certo, pessoal? Eu tenho aqui a minha matriz A, percebam que os elementos da minha matriz A, certo, são números complexos, e eu tenho aqui também a minha matriz B, e percebam que os elementos da minha matriz B também são números complexos, certo? Pode-se afirmar que A mais B ao quadrado é. Muito bem, galera, o que eu preciso fazer aqui? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é a soma de A mais B, e depois, né, pessoal, pegar o resultado de A mais B e multiplicar por ele mesmo, certo? Quando eu digo assim, ó, A mais B ao quadrado, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é a soma de A mais B, certo? E depois faço a multiplicação desse resultado por ele mesmo, certo? Então, é exatamente isso que o nosso exercício quer, certo? Muito bem, tá, galera? Para somar as matrizes A mais B, vamos fazer isso aqui então, ó, A mais B. Para mim poder somar as matrizes A mais B, eu tenho que pegar aqui o elemento A11, certo? E somar com o elemento B11, beleza? Muito bem, pessoal, então façamos isso. Além então, galera, eu tenho o seguinte, olha, eu tenho ali 3 menos o 1, isso vai dar 2, certo? Lembrando que como eu tenho números complexos, pessoal, eu somo a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. E ali, galera, eu tenho menos 2i mais 2i, isso vai dar 0. Então, não preciso nem colocar, beleza? Muito bem. Agora, eu vou pegar o elemento A12 e vou somar com o elemento B12, certinho? E aí, eu tenho ali, pessoal, olha, mais 3 com menos 3, isso vai dar 0, certo? E 4i mais 3i, isso vai dar aqui, ó, 7i. Então, está somado ali, né, o nosso elemento A12 com o nosso elemento B12. E agora, pessoal, eu vou pegar aqui o elemento A21, certo? E vou somar com o elemento B21, ok? Pessoal, vejam que eu tenho ali, então, olha, 1 mais 2, isso vai dar 3, beleza? E o nosso 3i com o nosso menos 3i, isso vai dar 0, beleza? Bom, para finalizar, eu vou somar aqui agora, pessoal, o elemento A22 com o meu elemento B22, certo? Bom, galera, eu tenho ali, olha, 2 menos 2 vai dar 0, certo? Maravilha. E menos i com menos 3i, isso vai ficar menos 4i. Então, vejam, pessoal, que a soma das matrizes A mais B resultou nesta matriz aqui, ó, o 2, 7i, o 3 e o menos 4i. E quando o exercício pede para a gente poder fazer assim, ó, A mais B ao quadrado, pessoal, o que ele está sugerindo que nós façamos? Ele quer que eu pegue aqui, ó, o 2, 7i, o nosso 3, menos 4i, e multiplique por quem, pessoal? Pelo 2, pelo 7i, pelo 3, menos o nosso 4i, certinho? Bom, galera, lembrando que para a gente poder fazer aqui, olha, multiplicação de matrizes, né, eu tenho que pegar os elementos da primeira linha e multiplicar pelos elementos, né, da primeira coluna. Galera, quando eu pego os elementos da primeira linha e multiplico pelos elementos da primeira coluna, eu gero o elemento resposta 1, certo? Ou seja, o elemento resposta 1, certinho? Que está na primeira linha e na primeira coluna, certo? Muito bem, tá, galera? Então, bora fazer isso aqui, ó. Então, o resultado é 2 vezes 2, 4, certo? Mais 7 vezes 7i vezes o 3, isso vai ficar 21i, beleza? Muito bem. E agora, professor, o que eu faço? Agora eu vou pegar a primeira linha, certo? E vou multiplicar pela segunda coluna. Primeira linha vezes a segunda coluna gera o elemento resposta 1, 2, certo? Que está na primeira linha e na segunda coluna. Então, vamos fazer isso, certo? 2 vezes o 7i vai ficar 14i, certo? E o 7i vezes o menos 4i, pessoal, mais com menos vai dar menos, 4 vezes o 7 vai dar 28, e i vezes i vai ficar i ao quadrado, beleza? Muito bem. Agora que eu já multipliquei, tá, pessoal, a primeira linha com as duas colunas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a segunda linha com as outras duas colunas, certo? Então, primeiramente, segunda linha com a primeira coluna, e quando eu multiplico segunda linha com a primeira coluna, gera o elemento resposta 2, 1, que está ocupando a segunda linha e a primeira coluna, beleza? Então, vamos lá, pessoal. 3 vezes o 2 vai ficar 6, certo? E menos 4i vezes o 3i, isso vai ficar menos 12i, beleza? Muito bem. Agora, pessoal, segunda coluna, né? Segunda linha com a segunda coluna. E quando eu multiplico segunda linha com segunda coluna, gera o elemento resposta 2, 2, segunda linha, segunda coluna, certo? Então, vai ficar assim, 3 vezes o 7i vai ficar 21i, certo? E menos 4i vezes o menos 4i, menos com menos vai ficar mais, 4 vezes 4 vai dar 16, i vezes i vai ficar i ao quadrado, certo? Bom, galera, e nós sabemos que o i ao quadrado, ele é a mesma coisa que menos 1, não é isso? Beleza. Então, nesta situação aqui, pessoal, onde eu tenho i ao quadrado, eu posso substituir por menos 1.
E aí, pessoal, multiplicar por menos 1 é simplesmente a gente alterar os sinais ali, né? De forma que eu vou ter assim, então, ó, pessoal, 4i mais, aliás, 4 mais 21i, isso não muda. 6 menos o nosso 12i, isso também não muda. E aqui eu vou ter o 14i, pessoal, menos 28 vezes o menos 1, isso vai ficar como mais o 28, correto? E aqui, pessoal, vejam que eu vou ter aqui, então, 21i, certo? Mais 16 vezes o menos 1, isso vai ficar aqui, ó, menos 16, beleza? Muito bem, pessoal. Por uma questão assim de conveniência, a gente poder enxergar sempre o número real primeiro, vamos só dar uma organizadinha nisso aqui, pessoal. Vai ficar assim, ó, 4 mais o meu 21i, certo? Aqui vai ficar assim, ó, 28 mais 14i, certo? E aqui nós vamos ter 6 menos o 12i, ok? 12i, esse i ficou estranho, né? Meu 12i. E aqui eu vou ter 21 menos o 21i, estou esquecendo aqui do i, opa, 21i menos o meu 16, beleza? Então essa é a nossa resposta final. Percebam, galera, que esta resposta, né, faz da alternativa letra D a nossa alternativa correta, certo?